lá, ele já está já com, aleluia, com a direção do culto em nome de Jesus, amém? Ô glória, paz do Senhor, povo de Deus, que bênção, mais uma vez estamos aqui reunidos para a glória do nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que sempre está aí conosco, glorificando ao nome do Senhor, você que sempre está conosco, contribuindo com a sua audiência. Obrigado. Obrigado de verdade por você estar sempre conosco aí, adorando ao Senhor. Obrigado por nos receber na sua casa, obrigado por nos receber, quem sabe, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja aí. Parou tudo agora para poder estar glorificando ao nome do Senhor e adorando. Então eu quero, no nome do Senhor Jesus, agradecer a você em nome de Jesus, tá bom? E eu quero dizer para vocês também que hoje, no final do culto, eu vou estar fazendo uma oração e citando o nome das pessoas que estão fazendo pedido de oração. O nosso diácono Cláudio, ele já está anotando o seu nome, e no final vamos citar o nome das pessoas e vamos orar por elas em nome de Jesus, tá bom? Então, se você quiser mandar o seu pedido de oração e deixar o seu nome, o diácono Cláudio vai estar anotando aí, e no final vai estar passando para mim o seu nome em nome de Jesus, tá bom? É claro que ele não vai anotar o pedido de todo mundo, porque senão vai ser uns 2 livros aqui para falar. Ele vai falar só o nome, ele vai escrever o nome, e aí no nome Deus sabe a sua necessidade e vai responder a sua oração, tá certo? Bom, gente, nós queremos ler a palavra de Deus, e hoje eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 6. Os 6 primeiros versículos do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, do versos de número 1 ao versos de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queria que o Rodrigo tirasse um pouquinho o agudo e deixasse um pouquinho de grave, e se quiser até pode baixar mais um pouquinho o volume para mim, porque como está o cabo na mesa, então vai pegar do mesmo jeito em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, Jeremias capítulo 18, esses 6 versículos aqui traz uma mensagem poderosa para os nossos corações, e eu gostaria que você ficasse bastante atento àquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a sua vida através da palavra do Senhor. Aqui fala sobre o oleiro, o vaso de barro e Jeremias. Aqui nós vemos 3 personagens: o profeta Jeremias, o oleiro e o barro, ou o vaso de barro. Eu tive a oportunidade de visitar uma olaria. Eu nunca tinha entrado numa olaria, eu nunca tinha
nunca tinha ido até uma olaria. Mas na região que eu moro, ainda existe, também é a única que tem lá, ainda existe uma olaria bem do estilo bem rústico, não é? E quando eu entrei na olaria, eu fiquei muito maravilhado, porque a Bíblia fala muito de barro, de vaso. Aí o oleiro estava lá, e ele começou a rodar uma porção de barro que estava em cima de uma tábua redonda, e ele mexia com o pé, e aquela tábua rodava com o bolão, ou o bolo de barro em cima, e ele com as mãos alinhando. E eu perguntei para o oleiro, eu digo, como é que é a preparação do barro para poder fazer o vaso? Ele disse, olha, primeiro nós temos que selecionar o barro, não pode ser qualquer tipo de argila, a gente tem que escolher. E ele disse que tinha mais de 100 tipos de argilas. Olha só que coisa interessante. Ele disse que tem mais de 100 tipos de argila, mas dos 100 tipos que tem, para fazer barro só presta no máximo 8. Olha só, mais de 100 tipos, e para fazer o vaso no máximo 8. E eu disse, por que é que você está jogando o barro e batendo no barro? E ele disse, para tirar pedras, sujeiras, restinho de galhos que ficam, mas vai batendo e vai saindo, vai soltando. Eu disse, e por que depois de bater você vai amassando? Você já tirou as pedras, já tirou tudo. Ele disse, porque no barro forma bolhas, e se a gente colocar no forno com essas bolhas, o vaso estoura e ele racha. Então a gente tem que apertar muito para que as bolhas saiam. Então, todo um processo. E aí, até chegar ao ponto de fazer um vaso. E ele tinha uma coisa interessante, que alguns oleiros fazem isso, coloca o nome no barro ainda mole, como marca indelével, porque quando o barro ficar cozido, vai ficar marcado quem foi que fez aquele vaso. De forma pequena, de forma bem sutil, mas uma marca indelével que coloca ali no barro ainda mole, e quando o barro é cozido ali no forno, aquela marca fica registrada ali no vaso de barro. Aqui a palavra do Senhor trata da nação de Israel e da nação de Judá, assim como comigo e com você, trata a gente como barro, ou como vaso de barro. E Deus leva Jeremias para que Jeremias possa observar todo o trabalho do oleiro e daí extrair algumas lições para a vida de Jeremias, para a nação de Judá, para a nação de Israel, e hoje para nós, a nação brasileira, e todos vocês que estão me ouvindo aí e vão receber também da parte de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que diz o texto: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Que coisa interessante, olha só, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Nós servimos a um Deus que fala. É interessante, ele trabalha com o barro, mas ele não é de barro. Ele trabalha com o vaso, mas ele não é vaso. Ele é oleiro. Então a palavra do Senhor veio até Jeremias e trouxe algumas instruções, trouxe algumas orientações. E olha só o que é que ele começa falando com Jeremias. Versículo 2 diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu tenho algo para falar com você, eu tenho algo para te orientar, mas eu só farei isso se você descer lá na casa do oleiro.
Se você ficar aqui, Jeremias, eu não vou falar. Agora, se você for na casa do oleiro, eu vou falar com você. Se você descer na casa do oleiro, eu vou te orientar. É interessante que tem muita gente que quer ouvir a palavra de Deus, mas não quer descer à casa do oleiro. E descer à casa do oleiro é orar, é jejuar, é dobrar os joelhos de madrugada, é participar de vigílias, é conversar com o Senhor. Eu não posso dizer assim: Deus fala comigo, se eu não desço à casa do oleiro, se eu não quero descer para ouvir a voz de Deus. Como é que o oleiro vai falar comigo se eu não for na casa dele? Se eu não descer na casa do oleiro? Então ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. E ele é claro, ele diz: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que eu acho interessante aqui? Veja o que eu vou te dizer aqui. Tem horas que Deus precisa tirar a gente de algum lugar e de perto de algumas pessoas para falar conosco de forma particular, para falar conosco de forma única, porque de repente Ele está falando com você, mas tem muitas vozes que estão confundindo sua cabeça. Tem muitas vozes que estão confundindo você. A voz do amigo, a voz do descrente, a voz do jornalista, a voz do médico, a voz do advogado. Às vezes nós estamos ouvindo tantas vozes que nós confundimos a voz de Deus com outras vozes. Então Deus às vezes nos separa para um determinado lugar, e lá naquele lugar Ele faz com que a única voz que nós venhamos a escutar seja a sua voz. A única voz que venhamos a escutar seja a voz de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, Deus está em silêncio comigo. E eu quero contrariar você, e quero dizer para você que pode ser e possa ser que Deus não esteja em silêncio com você. Possa ser que você está no meio de tantas vozes, está ouvindo tanta gente, tanto ruído, tanto barulho sonoro, que Deus está falando no meio desse barulho todinho, e você não está conseguindo discernir, decifrar a voz de Deus. Então Deus precisa te tirar de um lugar, te colocar em outro lugar, te separar num lugar, selecionar você para você ouvir melhor a voz dele. Veja, Jeremias estava em casa. Eu não sei se ele estava na presença de alguém, eu não sei se ele estava com alguma visita em casa, eu não sei se ele estava sendo atrapalhado por alguma voz, mas o Senhor na palavra diz: desce à casa do oleiro, porque vai ser lá, é lá, naquele lugar, como diz o hino e o corinho, que Deus vai te exaltar. Eu quero falar com você lá, Jeremias. Eu quero que você escute a minha voz lá, Jeremias. Eu quero separar você para você me ouvir lá. Deixa eu te dizer uma coisa: quais são as vozes que você tem escutado? Quais são as vozes que têm deixado você confusa? Quais são as vozes que têm confundido a sua mente? Quais são as vozes que têm tirado você do caminho, que têm tirado você da direção do projeto de Deus, do plano de Deus? Deus está dizendo: separa um tempo, vai para o teu quarto. Eu não dá no quarto porque a minha casa é barulhenta. Vai para o banheiro, fecha o banheiro, vai para algum lugar separado, vai para debaixo de uma árvore, vai para algum lugar distante e diz: Deus, agora eu estou aqui para ouvir só a sua voz. E lá Ele vai falar com você, porque muitas vezes o ambiente que estamos é barulhento, o ambiente que estamos, as vozes são confusas, o ambiente que tem, todo mundo está falando alguma coisa, e todo mundo quer aconselhar, e todo mundo quer orientar no que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas vai para um canto separado e diz: Deus, agora eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. Então eu aprendo aqui que Deus fala, mas eu aprendo aqui também que Deus separa a gente para falar conosco de forma particular. Agora vem outra parte interessante aqui desse texto.
O versículo 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olha que riqueza de lições tem só no versículo 4. Olha que riqueza de ensinamentos tem aqui no versículo 4. Primeiro ele diz o porquê o vaso se quebrou, Adriel. Ele dá a razão do vaso ter se quebrado. Ele diz assim, diácono Cláudio: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Ele está dizendo, o vaso se quebrou porque era de barro, então se quebrou. O que é que ele está dizendo? Ele está falando da fragilidade do material. Tem tanta gente que acha que é alguma coisa, tem tanta gente de nariz empinado, tem tanta gente que olha para você com indiferença, porque talvez tenha um pouquinho a mais, mas não passa de barro. É o que todos nós somos, barro. Somos frágeis, somos vulneráveis, e de vez em quando a gente não quer, mas a gente peca. De vez em quando a gente não quer, mas a gente erra. E por que a gente erra? Por que a gente peca? Porque nós somos vulneráveis, porque nós somos frágeis. Mas o bom é que quando você se quebra na mão do oleiro, o oleiro faz de você um outro vaso. Ruim é se quebrar fora da mão do oleiro, aí é bronca. Mas aqui diz que o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Na mão dele se quebrou. Isso é maravilhoso, porque ele não pega o vaso que se quebrou da mão dele e joga fora. Ele não pega o vaso que se quebrou e diz: você não serve mais, você não presta mais, eu não quero mais você, eu não vou mais utilizar você. Não, ele pega o vaso que se quebrou e volta a fazer desse vaso um outro vaso conforme a sua vontade, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você aí que falhou, que pecou, que erra, que Deus é aquele que refaz, que Deus é aquele que recomeça, que Deus é aquele que dá novo sentido à vida. Deus não joga fora, Deus não destrói, Deus não abandona, Deus não dá as costas, Deus não diz não serve, não quero mais você. Não, Deus pega você e refaz você em um vaso novo, daquele mesmo material. Ei, o vaso era o mesmo, o barro era o mesmo, e ele fez um vaso novo. Quem sabe você diz: pastor, eu sou muito vulnerável, eu sou muito frágil, eu não consigo nunca acertar, tudo que eu faço fica no meio do caminho, eu nunca agrado Deus 100%. Mas você está na mão do oleiro, e o oleiro está trabalhando em você, e ele vai moldando você aos poucos, e ainda que no transcorrer dessa modulação você se quebre, ele vai pegar você, vai fazer de você um novo vaso, vai fazer de você um vaso mais belo. Se você se quebrou, se você está quebrado, se você está rachado, se você está dizendo não há mais esperança, não há mais saída, eu vim aqui nessa noite para dizer para você: o oleiro não vai te lançar fora, o oleiro não vai te desprezar, o oleiro não vai dar as costas para você. O oleiro te ama, o oleiro gosta de você, ele escolheu você lá no meio dos barros, ele que tirou você lá da barreira, ele que bateu, ele que amassou, é ele que está moldando você e trabalhando. Ei, ninguém entende mais de barro do que o oleiro, ninguém entende mais de vaso do que o oleiro. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu conheço você, porque ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Vou repetir a frase: ninguém entende mais de ser humano do que Deus.
Deus. Ninguém entende mais de Rogério Bilar do que Deus. Ninguém entende mais de André do que Deus. Ninguém entende mais de Cláudio do que Deus. Ninguém entende mais de Nininho do que Deus. Ninguém entende mais de Rodrigo do que Deus. Ninguém entende mais de Adriel do que Deus. Não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem pastor, não tem amigo do peito, não tem médico, não tem raio-x, não tem ressonância magnética, não tem nada que nos conheça melhor do que Deus. Deus nos conhece e está dizendo: ainda que você se quebre na minha mão, eu farei de você um vaso novo. Uma hora era vaso de vergonha, mas ele vai pegar, André, o vaso de vergonha e fazer um vaso de honra. Ele é especialista. Ele é especialista. Quantos aqui que estão me vendo, assim como eu, não éramos vaso de vergonha, vaso de desonra? Quantas vergonhas nós não fizemos para Deus? E hoje Ele nos fez um vaso de honra. E estamos na mão dele. E o vaso se quebrou, mas Ele fez do vaso outro vaso. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. O versículo de número 5, Deus volta a falar com Jeremias. E ele diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou caminhar para o final, porque eu quero gastar meu tempo maior nessa parte aqui. Olha o que Deus está dizendo. Será que você pegou? Ó, Ele está dizendo: assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo: tua vida, teus projetos, teus sonhos, tua família, tua saúde, tuas finanças, tudo teu está na mão de Deus. Aleluia. Não saiu da mão, está na mão dele. É ele que segura, é ele que sustenta. Nós só estamos de pé porque Deus tem sustentado a gente com sua mão poderosa. Se Deus tirasse a mão de sobre nós, ai. Não, se Deus disser assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar só na segunda-feira. Eu vou deixar o mês todo a minha mão só fazer agora. Na segunda-feira eu tiro. Meu irmão, você não tem ideia da desgraça, da destruição. Você não tem ideia de como o adversário viria com unhas e dentes para nos devorar vivos. Mas ele diz: ó Israel, o vaso quebrou, estava lá todo troncho, fez outro, mas vocês, assim como aquele oleiro tinha o barro na mão dele, vocês estão na minha mão. Ei! Se você entendesse essa mensagem, você estaria dando glória a Deus. Você não está na mão do agiota, você não está na mão do empresário, você não está na mão do pastor, você não está na mão do presidente, você não está na mão de gerente, você não está na mão do governador, você está na mão de Deus. E se você está na mão de Deus, tem jeito, tem saída, tem solução. Se você está na mão de Deus, tem providência. Se você está na mão de Deus, tem resposta. Você está na mão de Deus. Pastor, eu estou numa situação, está na mão de Deus. A gente diz assim, né? Pastor, eu coloquei o meu problema na mão de Deus. É errado. Você diz: pastor, eu me coloquei na mão de Deus. Os meus problemas, Ele vai cuidar, mas eu estou na mão dEle. Porque às vezes, André, sabe o que acontece? Tem crente que coloca o problema na mão de Deus, mas ele não entra na mão de Deus. Não, resolva para mim, agora eu vivo como eu quero. Agora resolva isso aqui. Então não é colocar o problema na mão de Deus, é se colocar na mão de Deus. Porque quando eu coloco o problema na mão de Deus e eu não me coloco, eu estou dizendo: eu quero a sua bênção, mas eu não quero o Senhor.
Eu quero a bênção, mas eu não quero o abençoador. Eu quero que o Senhor faça, mas eu não quero o que o Senhor é. Só quero que o Senhor faça. Agora, quando eu digo assim: Senhor, não só os meus problemas, não só as minhas dívidas, não só a minha saúde, não só a minha família, não só a minha casa, mas a minha vida eu quero colocar na tua mão. Aleluia. Se coloque na mão de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui: assim sois vós, Israel, assim sois vós, vocês estão na minha mão. Essa palavra é uma palavra consoladora, animadora. Sabermos que nós estamos na mão de Deus, apesar de ser quem somos, apesar de sermos fracos, apesar de sermos falhos, apesar de sermos vulneráveis, apesar de sermos esquisitos, apesar de precisarmos melhorar a cada dia, mas estamos nas mãos de Deus. Olha que coisa, olha que coisa linda quando você está na mão de Deus. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás me pediu para ir andar contigo. Agora, olha que coisa linda quando você está na mão de Deus. Mas ele diz assim: mas eu roguei por vós. Ou seja, ele só não se andou, Pedrinho. Ele só não aprontou. Porque olha, Pedrinho, eu disse: não, ele está na minha mão. Não mexa não, está na minha mão. Oh glória! Quando você está na mão de Deus, ainda que o inimigo se levante, ainda que a luta se levante, ainda que as ondas capeladas se levantem, mas quando você pensa que vai sucumbir, quando você pensa que vai morrer, vem aquela mão poderosa por baixo assim, ó, pá, pega você e levanta você daquela situação, vai suspendendo você, e você, o que é isso? É a mão de Deus dizendo: você não vai ser destruído, você não vai sucumbir na fé, você não vai acabar, você está na minha mão. Aleluia. Que Deus te abençoe nesta noite, que esta palavra possa ter falado ao seu coração, e que você reflita sobre tudo que você ouviu aqui. O Deus que dá jeito no barro, o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus que tem o domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia no que eu estou lhe dizendo. Que Deus te abençoe profundamente e que você verdadeiramente... Como é, rapaz? Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus, mas está sem força? É Daniele Lima, é? Daniele Lima, olha aí, tem uma pessoa aí chamada Daniele Lima, está na live, que está querendo voltar para Jesus, mas está sem força. Daniele, a hora é agora. Você é de barro, minha filha. Você não aguenta não. Você é frágil, igual eu sou de barro também. Todos nós somos de barro. Então entrega agora a tua vida para Jesus e deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Sabe o que você vai fazer agora, Daniele? Você vai escrever aí. Ela está no Instagram ou no Face? Ela está no Face. Você aí no Face agora, você vai escrever aí: eu quero Jesus. Escreve aí, Daniele: eu quero Jesus. E a gente vai estar orando pela sua vida também, porque você é de barro, mas o oleiro vai fazer o impossível acontecer sobre a sua vida, tá certo? Nós queremos orar pela vida de Ione Oliveira. Queremos orar. Ela está pedindo, pede cura aqui, não é? A Graziele Melo pede oração pelo seu pai, Hamilton. A Ana Maria Oliveira pede oração pela família. A oração pela vida de Daniele Lima. Olha, que Deus possa abençoar esses pedidos de orações e muitos pedidos de orações que estão chegando aí, em nome de Jesus. Mas eu queria, mais uma vez, me dirigir a Daniele e dizer: Daniele, nós estamos esperando você escrever aí: eu quero Jesus. Escreve aí, Daniele: eu quero Jesus. Você é de barro, mas o oleiro, ele vai te amassar, trabalhar na sua vida e fazer de você um vaso de honra. Então escreva aí, minha filha: eu quero Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Pastor, eu não estou preparado. Não, Ele lhe prepara. Pastor, eu não tenho forças, mas Ele te dá força. Tão somente se renda aos pés de Jesus. Entregue a vida para Jesus nesta hora e nesse momento. Escreva aí, Daniela: eu quero Jesus. E nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos interceder por você no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos glorificar o nome do Senhor através da oração, para que Deus continue fazendo a sua vontade prevalecer sobre o nosso viver, né? Olha aí, eu recebi a notícia aqui agora
que Daniele Lima aqui se entregou para Jesus. Tá vendo? Muito bem, Daniele. Muito bem. Que Deus te abençoe profundamente, Daniele. Daniele se entregou para Jesus aí. Dá um glória aí para Jesus. Você que está em casa aí, adora o Senhor. Porque Deus pegou agora o barro e vai fazer um vaso novo no nome de Jesus. Amém, Daniele? É bênção. Vamos orar pela vida de Daniele. Vamos orar pela vida das pessoas que pediram oração aqui e as que estão pedindo oração ali no Face, no Instagram. Que Deus possa estar abençoando vocês profundamente no nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que essa palavra acertou muitos corações. Amém? Foi a missionária Camila, o canal de bênção para que a Daniele se entregasse para Jesus. A missionária Camila é uma bênção. A missionária Camila de Barra de Jangada, né, Cláudio? Deus abençoe, missionária Camila. Mais uma vida aí que a senhora fez uma ponte para fazer essa pessoa se chegar para Jesus. Daniele, Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus, viu? Vamos orar? Vamos orar porque o Instagram daqui a pouco corta a gente, meu irmão. Se não já cortou, daqui a pouquinho está cortando a gente. Temos quantos minutos aí no Instagram, Cláudio? 5 minutos? Ah, dá para fazer uma oração. 5 minutos eu tomo banho, boto comida pro cachorro. Eu vou na padaria, volto, boto manteiga no pão, frito ovo e como. 5 minutos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, é com bastante alegria que nós te louvamos pela tua bondade. Que culto, que palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui nos louvores também. E por essa vida que se rendeu aos teus pés. Oh Deus, nós poderíamos estar em casa, dormindo. Poderíamos usar a desculpa de dizer assim: eu não vou fazer live não, deixa passar tudo isso não. Mas estamos aqui perseverando a cada dia, a cada segunda, a cada quinta, a cada quarta, a cada domingo. E os resultados aos poucos estão chegando. Se converte um aqui, se converte outro ali. E as vidas vão se rendendo. E o teu nome sendo glorificado. E pessoas sendo ajudadas. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tenho, de homem falho que sou, pecador que sou, poder ser usado por ti e pregar a tua palavra. Eu te rendo graças e eu te louvo do profundo do meu coração, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida de Daniele, a vida de cada pessoa que pediu oração aqui, Senhor, e que eu li os nomes, assim como aqueles que estão escrevendo agora seus pedidos. Visita, ajuda, abençoa, concede vitórias, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, em nome de Jesus eu oro a ti e eu te agradeço por tudo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Oh glória. Olha só, se você quiser ouvir de novo essa palavra, essa pregação, a pregação, tá? Não é o culto todo não. Se você quer ouvir só a pregação, depois, não agora, você vai acessar também a página do YouTube e vai estar lá a pregação na íntegra. Tanto está lá de ontem, está gravado na íntegra, como está de hoje também. Eu vou dar para você o endereço do YouTube. É IBRK Oficial. IBRK Oficial. Certo? Só com L. Oficial só com L. IBRK Oficial só com L. Então você vai lá e você vai ver a pregação e as pregações que tem lá. Agora deixa eu fazer um pedido para você. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos para a gente transmitir através do smartphone. E lá nós temos, eu acho que 200 e alguma coisa. Então eu queria pedir para você o seguinte: faz uma campanha aí no teu Instagram e no teu Facebook e os teus contatos do WhatsApp, pedindo para as pessoas se inscreverem no YouTuber da igreja. Faz isso, por favor. Se você está no Instagram e no Facebook me vendo, pastor, eu já me inscrevi, beleza, mas você se inscreveu? Ainda é pouco. Você, além de se inscrever, consiga inscritos. Fale com parente, fale com alguém que tem internet, porque todo mundo tem gente na rede social. Então fale aí, bote no seu story, bote no seu Facebook e diga assim: se inscrevam, gente, na página do YouTube da igreja, porque a gente precisamos de 1000 inscritos para transmitir ao vivo também. Vai ficar uma qualidade de som melhor, uma imagem melhor. A imagem você vai poder ver na televisão toda aberta, vai ser uma bênção. Vou repetir o endereço para você se inscrever: IBRK Oficial. Quando você for se inscrever ou for orientar alguém a se inscrever, não esqueça de pedir para a pessoa clicar lá no sininho. Ela clica no sino, porque toda vez que tiver
pregação nova, vídeo novo, o YouTube te avisa, ele sinaliza para você, tá bom? Então que Deus abençoe a você. Muito obrigado por você estar conosco até agora. Adriano vai fazer mais um louvor aí, enquanto nós vamos aqui dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus, tá bom? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo do Senhor sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe em nome de Jesus.